vídeo de hoje eu quero tratar com você sobre a verdadeira restauração e reconstrução de Israel. Paz de Cristo, meus irmãos, meu nome é Israel Fontoura e você está aqui no canal Reino de Deus. E hoje a gente vai fazer um vídeo aqui bem didático sobre a restauração de Israel. Eu fiz um outro vídeo que eu vou deixar lá no final do vídeo para você, com outros vídeos tratando sobre o mistério de Deus e sobre a relação de Israel sendo restaurado também, uma outra parte que eu fiz, onde a gente vai falar de quem são servos e quem são realmente os herdeiros. Então, no final do vídeo vai ter para você assistir. Mas claro, antes vou pedir para você se inscrever, compartilhar e deixar o seu like, que você me ajuda bastante. Irmãos, nós temos visto nesses últimos dias que tem se falado muito sobre a questão de Israel, devido aos conflitos que estão tendo lá para o Oriente Médio em relação a Israel, Gaza, Líbano e todas essas questões. E eu vejo que muitos irmãos especulam sobre a realidade de Israel. E eu já demonstrei para você no vídeo o Mistério de Deus e também em outros vídeos relacionados às duas casas, que é a relação com o Mistério de Deus, que na verdade o verdadeiro Israel de Deus é a igreja que vai ser chamada de Israel. Mas isso tem vídeos específicos aqui no canal. E quando chegou o século XIX, passou a se fazer uma dicotomia de povos. Nós vamos ver que sempre desde a igreja primitiva e até vir avançando os próximos séculos, nós vamos ver que sempre se entendeu que Israel e a igreja tratavam-se da mesma coisa. Tanto que a expressão igreja, ela na verdade significa congregação. E quando você vai em Atos, Estevão vai chamar a igreja, não é mesmo, a congregação que estava no deserto, de eclésia. Então você precisa ter isso em mente. Existe a igreja que estava no Antigo Testamento e a igreja que está no Novo Testamento. Porque significa a congregação, a assembleia, significa aqueles que são chamados para fora. E Israel, quando estava no Egito, foi chamado para fora do Egito para estabelecer uma assembleia ao Senhor. Então a expressão eclésia é justamente isso, né? É uma palavra grega que significava que os cidadãos, eles saíam de suas casas e constituíam uma assembleia onde todos poderiam falar e todos deveriam escutar. Esse é o significado do termo assembleia. E Estevão vai aplicar isso para o Israel que estava no deserto. Deus ele formou uma igreja ali, né? Deus ele formou um povo. Então Israel nada mais é do que o povo de Deus. Mas o povo de Deus esteve primeiro na antiga aliança e agora está na nova aliança. Eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que eu não quero estar contradizendo outras pessoas, mas eu quero dar a minha opinião sobre esse tema. Porque talvez alguns irmãos já tenham uma posição definida sobre o entendimento deles e acabam talvez trazendo algumas interpretações que, a meu ver, são um pouco diferentes daquilo que as Escrituras falam. Através do estudo do mistério de Deus, nós podemos compreender que, na verdade, muitas profecias que estavam no Antigo Testamento, tratando-se de Israel, na verdade, falava-se da igreja. Infelizmente, hoje eu estou com poucos recursos aqui para mostrar a tela, então eu mais vou falar textos do que vou mostrar eles aqui na tela, porque, infelizmente, vai ficar difícil por eu não ter aqui muitos recursos para isso. Portanto, você precisa entender, irmãos, que muitas vezes, quando se falava de Israel no Antigo Testamento, na verdade eram profecias que se tratavam do Novo Testamento em relação à igreja. Deus utilizou o termo e a expressão Israel não para falar de um Israel na carne, não para falar de um Israel de judeus, de hebreus que apenas são circuncidados na carne. Você vai ver que em Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31, é dito que a nova aliança foi feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Portanto, a nova aliança não foi feita com gentios. Mas em 2 Coríntios capítulo 3 vai ser dito que Paulo e os apóstolos eles eram ministros da nova aliança que está sendo escrita nos corações. Vejam, um texto que foi aplicado para Israel no Antigo Testamento está sendo aplicado para a igreja no Novo Testamento. Nós vamos ver que em Oséias capítulo 1 e 2, nós vamos ver que Deus vai chamar a casa de Israel de não mais meu povo. E que aqueles que não eram povo, na verdade, eles seriam chamados novamente agora de filhos de Deus. Paulo vai aplicar isso em Romanos 11, não à casa de Israel, mas aos gentios. Então, o povo que não era povo, a amada que não era amada, que está escrita em Oséias para a casa de Israel, no Novo Testamento vai ser aplicado para os gentios. Você precisa ter isso em mente. Mas nós devemos entender uma coisa, irmãos. No Antigo Testamento, Deus utilizava-se de linguagens proféticas, simbólicas e metáforas para mostrar a realidade. Em 2 Coríntios capítulo 3 também vai ser dito que os judeus, que hoje são hebreus, mas que fazem parte não de um Israel na realidade, mas de um Israel terreno, eles olham para a antiga aliança e o que eles vão ver na lei vai ser apenas sacrifício, carne,
pedras e tijolos, porque sobre a face deles está um véu. Eles olham para a lei com um véu na sua face. Mas quando o véu vai ser tirado, por meio do Espírito eles vão olhar a glória da lei. Então nós que temos o Espírito Santo, nós que vivemos em Espírito, nós olhamos para a lei e tiramos por meio do Espírito a realidade do que está escrito lá. Por isso que vai ser dito que aqueles discípulos de Cristo, versados na Escritura, eles vão tirar coisas novas e coisas velhas. Por que coisas novas e coisas velhas eles vão tirar do seu tesouro? Porque as coisas novas são aquelas que o Espírito está nos revelando. E as coisas velhas são aquelas que estavam na antiga aliança, mas que hoje nós, por meio do Espírito, olhamos. Então é muito fácil, irmãos, você pegar profecias do Antigo Testamento e você aplicar para um Israel carnal, como por exemplo, as profecias que vão estar em Ezequiel 40 em diante. Irmãos, qualquer pessoa, até uma criança que saiba ler e escrever, pode pegar os textos que estão em Ezequiel 40 em diante e aplicar de forma literal. Qualquer ateu pode ler aqueles textos e entender, mas a realidade é que Deus está falando por meio de figuras, realidade que só é possível compreender por meio do Espírito. E eu já demonstrei no vídeo passado que não existe herança para aqueles que são servos. E o Israel, que hoje é terreno, ele não vai ser considerado como descendente de Abraão, mas como servo, filho de Agar. E os servos não têm herança. Irmãos, em Jeremias capítulo 31, verso 31 a verso 34, vai dizer o seguinte: eu estou sem Bíblia aqui comigo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que tirei pela mão da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não bastante os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, colocarei a minha lei no seu coração e na sua mente as imprimirei. Então eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Me esquecerei dos seus pecados e jamais me lembrarei deles. E vai dizer depois, e não ensinará cada um ao seu próximo, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Percebe? Esse texto vai ser aplicado para a nova aliança. E todos nós entendemos que estamos debaixo da primeira aliança. Deus vai dizer primeiramente que vai fazer uma aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Mas depois ele vai dizer, e esta aliança que farei com a casa de Israel é por quê? Porque Deus uniu as duas casas em uma casa só, formando a casa de Israel de 12 tribos. E isso vai se dar por meio da ressurreição. Mas o que eu fico mais intrigado é porque os mesmos irmãos que pegam esse texto para aplicar para a nova aliança, vão pegar Jeremias capítulo 33 e um pouco do 31 que fala para esse Israel restaurado segundo a nova aliança e vão aplicar para o Israel segundo a antiga aliança. Em Jeremias 33, Deus vai dizer que se falharem as leis que ele determinou para o sol e para a lua, então também a descendência de Israel deixaria de ser nação diante de Deus. Mas irmãos, em Jeremias capítulo 31 está falando daquele Israel restaurado segundo a nova aliança. Então em Jeremias 33 trata-se do mesmo Israel. E quando Deus diz que não vai desamparar a descendência de Israel, você precisa entender aquilo que está escrito em Romanos, porque diz assim, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que estão em Israel são de fato israelitas, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Portanto, Paulo também vai dizer assim, que não é judeu, não é considerado judeu diante de Deus apenas aqueles que é circunciso na carne, mas aquele que é circunciso no espírito, qual o louvor procede de Deus. Portanto, quando ele diz, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos que são Israel são de fato israelitas, Deus está mostrando, por meio de Paulo, que aquele que ele sempre considerou como Israel, sempre foi aqueles que creram, sempre foi aqueles que andaram no caminho. Por mais que ao longo de todas essas eras houveram israelitas, aqueles que não creram, aqueles que desobedeceram, nunca foram considerados por Deus como Israel. Mas na mente de Deus, estas pessoas sempre foram ismaelitas. Por quê? Porque eles desobedeceram, e edomitas espiritualmente, porque eles profanaram a sua herança. Mas aqueles que ao longo das eras creram no Senhor, estes sim foram considerados como israelitas. Isso não é uma coisa da nova aliança apenas, mas isso é uma coisa de todo o tempo. Porque sempre houveram crentes e incrédulos dentro de Israel. E as promessas foram feitas para Israel. E é em Israel que elas vão se cumprir. Do mesmo modo, os irmãos que aplicam o texto de Ezequiel 40 até 48 para um Israel literal, são os mesmos que vão aplicar Ezequiel 35, 36 e 37 para o Israel espiritual, para o Israel das duas casas, que é a igreja. Nós vamos ver que muitos irmãos vão pegar Ezequiel 37, que fala da restauração das duas casas, primeiramente pelo vale de ossos secos e depois pela vara de José, e vão aplicar isso para o contexto das duas casas, vão aplicar para o contexto que vai aparecer em Efésios relacionado à igreja,
mas você passa 2 capítulos, vai ser aplicada para o Israel terreno. Irmãos, entendam uma coisa, Ezequiel 35, 36 e 37 está falando da restauração. Você vê que ele vai falar em Ezequiel 35 e 36 que Israel vai ser tomado de todas as nações, vai receber um Espírito Santo, e eles vão andar nos mandamentos do Senhor, e eles vão ser restaurados à sua própria terra. Em Ezequiel 37 vai falar da vara de Ezequiel, onde Judá e Efraim vão se unir em uma casa só. E isso vai estar aparecendo lá em Oséias, que fala que naquele dia haverá um só pastor e um só rebanho. E diz que Israel e Judá vão brotar da terra e vai haver uma só cabeça, ou seja, porque fala de um corpo só. Este é o Israel restaurado. Então essas profecias de Ezequiel 35, 36 e 37 devem ser entendidas em conjunto com Ezequiel 40 em diante. O mesmo Israel que vai aparecer em Ezequiel 35, 36 e 37 é exatamente o mesmo Israel que vai aparecer em Ezequiel 40 até o 48. Deus não vai mudar o contexto para falar de profecias no Espírito e agora do nada ele troca para profecias falando na carne. Lembra que eu falei para você, irmãos, que a Bíblia, o Antigo Testamento, ele precisa ser entendido sem o véu de Moisés? Irmãos, quando nós temos o véu de Moisés, o que nós enxergamos no Antigo Testamento é carne, é tijolos, é sacrifício pelos pecados, são medidas literais. Mas quando você tira o véu de Moisés, você vai olhar a plenitude de Cristo, você vai olhar o sacrifício de Cristo. Uns chegaram até a zombar, dizendo que o templo de Ezequiel, quando você aplica ao contexto da igreja de Cristo, dizendo que isso não faz o menor sentido. Mas essa é a realidade, irmãos. Nós vamos entender ao longo de vídeos aqui que eu vou trazer. Não num dia só, são muitas coisas para falar. Mas já faz muito tempo que eu venho estudando sobre esse assunto e não falei nada. Mas decidi que é momento de começar a tratar sobre esse assunto. Mas você pode argumentar e dizer, mas irmãos, a Bíblia fala de uma reconstrução de Jerusalém. É óbvio que fala. Mas a reconstrução de Jerusalém é aquela que vai estar escrito em Isaías 54. E ele vai dizer assim, olha, né? Ó tu que aflita, tu que é como a mulher da mocidade que foi mandada embora, que foi repudiada pelo teu marido, tu te esquecerás do opróbrio da tua viuvez e te esquecerá, né, do opróbrio da tua mocidade, porque o teu Senhor é o teu marido, o Senhor dos exércitos, Deus de toda a terra, é o seu nome. E aí Deus vai dizer, e eu te reconstruirei com carbunclos, com esmeraldas, com argamassa colorida, e todos os teus filhos conhecerão e serão ensinados do Senhor. Todas as vezes que você ver uma reconstrução de Jerusalém, irmãos, é baseado nesta Jerusalém, que vai ser reconstruída segundo o modelo do alto. Entendam uma coisa, irmãos, a antiga aliança ela vai ser tipificada pelo Adão terreno e vai ser tipificada pelo templo literal. E pela nova aliança é como se Deus tivesse demolido esse templo e agora ele vai reconstruir um templo celestial no lugar dele. Então vai se cumprir aquilo que Jesus falou, esta é a verdadeira reconstrução. Eu destruirei esse templo, mas ao terceiro dia eu reconstruirei. Percebe? Destrói-se a carne e reconstrói-se no espírito. Destrói-se no templo literal, que é o nosso corpo literal, e reconstrói-se um corpo espiritual, que vem por meio da ressurreição. Então você precisa entender, irmãos, que qualquer restauração e reconstrução de Jerusalém precisa ser entendido assim. Então, irmãos, não pense que a leitura de Ezequiel, a partir do capítulo 40, deve ser entendido totalmente literal. Por quê? Porque ali existem elementos que você só vai poder enxergar por meio do Espírito. Irmãos, qualquer criança de 5 anos pode enxergar um templo literal, enxergar coisas literais. As pessoas que infelizmente enxergam pela carne vão enxergar a literalidade daquele templo, vão enxergar a carnalidade, vão ver apenas sacrifícios, derramamento de sangue, animais sendo mortos, coisa que não faz sentido. E eles vão dizer assim, vocês estão ignorando os 8 capítulos de Ezequiel, mas essas mesmas pessoas estão ignorando os livros da Bíblia, ignorando todo o livro de Hebreus. Mas essas mesmas pessoas que falam que ignoramos 8 capítulos de Ezequiel são as mesmas que ignoram praticamente todas as epístolas do Novo Testamento. Livro de Hebreus, livro de Romanos, livro de Gálatas, todas elas mostrando que a herança se dará não no Israel terreno na carne, mas no Israel segundo a promessa, aquele que vai ser como Isaque, filho de Sara. Irmãos, entendam uma coisa, não há herança para Ismael e para Isaque. A herança da terra, como vai estar escrito em Atos, vai ser dito que Abraão, não é mesmo? Ele peregrinou na terra da promessa, mas não foi dado nem sequer um espaço do seu pé. Em Hebreus vai ser dito que os patriarcas eles andaram sobre a terra da herança como peregrinos em terra estrangeira,
mas como visualizando a promessa. Que promessa? A promessa da terra, mas morreram sem receber a herança. Então a terra, irmãos, ela vai ser dada para a verdadeira descendência de Abraão, que é os que nasceram segundo a promessa, não os que nasceram segundo a carne. Mas quando você olha para aquelas profecias que estão no Antigo Testamento e você olha pelos olhos da carne, obviamente você vai enxergar a carne. Até os judeus enxergam assim, enxergam que eles são os eleitos de Deus. Mas por isso Paulo vai dizer que não são os da carne que são os eleitos, mas nós fomos eleitos, a igreja, o corpo de Cristo, o Israel de Deus, aquele que crê, não incrédulo, estes que foram eleitos como herdeiros de Abraão. A carne não vai coexistir na mesma herança. Você já pensou que a mesma herança que foi dada por Israel, descendência, segundo a promessa de Abraão, é a mesma herança que está sendo entregado para Israel no templo de Ezequiel? Você já notou isso? Então eu estou preparando para você um estudo sobre isso. Você vai ver a grandiosidade que está escrito quando se trata ali do sacerdócio de Zadok, daqueles sacerdotes que foram ali, vamos dizer assim, que não tem direito de chegar ao altar, e as 12 tribos. Você vai ver o quão tremendo é isso se você entender essas profecias. Tá bom, irmãos? Eu peço que você que pensa diferente, você não se ofenda com o que eu estou falando aqui, mas eu vou dar aqui a minha opinião. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo. Fiquem todos na paz de Cristo. Aqui no final vão estar os vídeos que eu falei para você. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.